Certamente você já ouviu falar da Alexa, a assistente virtual da Amazon, no qual é um equipamentozinho que você pode, por meio do comando de voz, dar instruções específicas para fazer com que a sua casa se torne um pouco mais inteligente, uma casa interativa, no qual, a partir somente e exclusivamente de comandos de voz, determinadas funções podem ser desempenhadas. Por exemplo, um som, uma música que você queira ouvir em seu ambiente do lar, abrir e fechar uma cortina, mudar a cor da luz, etc. Ligar e desligar uma televisão. Então a Alexa em si é um equipamento extraordinário produzido pela Amazon e que neste vídeo você vai ver que existe uma correlação interessante que a gente pode estabelecer entre o que esse equipamento faz e o que a palavra de Deus faz, uma vez que ela é enviada para um determinado propósito. Então, sou Douglas Carvalho, sejam bem-vindos ao canal Segredos Eternos, e nesse vídeo você vai se aprofundar um pouco mais sobre declarações de fé. Então vem comigo. Se é a sua primeira vez aqui no canal, quero afirmar que existem vídeos já correlacionados com fé. Aqui eu coloco um link em relação a um deles. E seja bem-vindo ao canal Segredos Eternos. Aqui a gente vai trabalhar sobre assuntos bíblicos que podem agregar, somar com a tua vida espiritual e inclusive com a minha, porque enquanto eu ensino a vocês, eu estou aprendendo em dobro, porque aquele que ensina está semeando a semente de ensino e recebendo do alto mais instruções divinas para me alimentar e alimentar também vocês. Então aquele que planta, segundo a semente aquilo que planta, vai também colher. O próprio Jesus diz que é bem mais aventurado dar do que receber. Então dar conhecimento aqui para vocês é uma dádiva dada por Deus à minha pessoa, e eu acredito que além de abençoar vocês, eu também serei grandemente abençoado. Antes de dar continuidade ao vídeo, eu te peço uma única coisa: se inscreve no canal, ativa o sininho para que você possa receber mais materiais espirituais referente a conteúdo bíblico, para que você possa crescer e avançar no reino de Deus. Vamos ao vídeo. E aí, quando a gente vai desde a fundação do mundo, a gente compreende que Deus, por meio de palavras, criou o universo. A Bíblia diz em Hebreus, capítulo 11, versículo 1, que pela fé nós entendemos que o universo foi criado mediante a palavra de Deus. Então, o poder criativo em Deus estava desde a fundação do mundo. Quando você lê capítulo 1 de Gênesis, no poder da palavra, a gente vê que disse Deus. O disse Deus ensina-nos que há um princípio básico bíblico pelo qual nós podemos criar o mundo ao que nós estamos vivendo hoje, a realidade que nós estamos vivendo hoje. Então as palavras em si, elas são o caminho exato que vocês podem trilhar para criar o futuro que vocês desejam. Em verdade, o próprio Deus diz que o fim que nós desejamos é o desejo dele. Então, o próprio Deus, ele colocou no espírito humano, a Bíblia diz isso em Eclesiastes, o desejo pela eternidade. Então, quando nós nos alinhamos com Deus, o nosso desejo se torna o desejo de Deus. E por isso as palavras e tudo de projeto de bom que a gente possa construir na vida tem como a origem divina, e por isso todos eles dão certo. Então veja, a sua vida espiritual, ela é baseada, alicerçada, consolidada por meio de palavras. Tudo que você falou no passado é justamente isso que você está vivendo hoje no presente. E no vídeo de hoje eu quero fazer uma articulação entre o equipamento da Amazon, a Alexa, com a palavra de Deus. Nessa semana passada eu estive em contato com a casa do meu pastor e particularmente ele tem um equipamento chamado Alexa. Quando você fala a Alexa, ela desempenha determinadas funções especiais, como ligar e desligar a TV, acender luz, desligar luz, mudar a coloração da luz. Ele estava comentando que queria comprar cortinas inteligentes, no qual você pode programar a cortina diretamente com o equipamento, de modo que ao falar o equipamento as cortinas podem abrir ou fechar. Enfim, a Alexa é um equipamento da Amazon muito interessante que obedece comandos de voz. E quando eu fui embora da casa dele, o Espírito Santo falou forte ao meu coração de que assim também é o mundo espiritual. Quando você lança uma palavra no mundo espiritual, aparentemente nada acontece. Eu comecei a perceber, por exemplo, que quando a gente dava um comando à Alexa, ainda demorava uns 5 segundos para que aquele comando fosse executado. Mas a voz, ou o comando de voz foi direcionado, a propagação das ondas sonoras foram liberadas, atinge o equipamento e, portanto, ele codifica aquilo e executa uma determinada função. Veja, não é diferente no mundo espiritual. Quando a gente fala sobre espiritualidade, a gente está falando sobre declarações de fé. A Bíblia, ela
associa palavras com sementes. Então tudo que você fala são sementes lançadas no mundo espiritual. E muitas dessas confissões podem acontecer imediatamente, que é isso que a gente vai ver nesse vídeo, mas tem outros tipos de confissões que, para o resultado ser alcançado, demandam um tempo maior. Mas em ambos os casos, a palavra de Deus, quando ela é lançada no mundo espiritual, ela traz os devidos resultados, e é isso que você tem que aprender hoje no vídeo de hoje. Então, para você ter ideia, a Bíblia diz o seguinte: naquele mesmo dia, ao cair da tarde, pediu aos seus discípulos, Jesus pediu, passemos para outra margem. Então veja, aqui Jesus, ele determinou o que ele e os discípulos deles iriam fazer. Eles estavam numa margem e deveriam passar para outra margem. Então, em outras palavras, Jesus deu um comando aos discípulos, o comando de que todos iriam passar de uma margem para a outra. Só que a Bíblia relata que nesse inteirinho ocorreu uma tempestade. E com base nessa tempestade, os discípulos ficaram atemorizados. Jesus já tinha passado um bom tempo ensinando os princípios bíblicos aos discípulos, e ele esperava que os discípulos já começassem a praticar esses princípios espirituais de crer com o coração e falar com a boca nessa situação. Porque a Bíblia diz o seguinte: eles, os discípulos, então, despedindo-se da multidão, o levaram no barco. O levaram quem? Jesus. Assim como estava, e outros barcos o seguiam. Aconteceu que levantou-se um tremendo vendaval, e as grandes ondas se jogavam para dentro do barco, de maneira que ele foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo, com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o despertaram e suplicaram: Mestre, não te importas que pereçamos? Então aqui nessa passagem a gente vê que Jesus, ele tinha sim a natureza humana, ele estava muito cansado, então portanto estava dormindo, inclusive na polpa do barco no qual as ondas eram mais violentas. Mas veja, nessa situação, os discípulos esqueceram da palavra de Jesus, de que antes mesmo de entrarem no barco, Jesus tinha dito: passemos para a outra margem do lago. Então veja, Jesus tinha lançado uma palavra daquilo que iria acontecer. Mas mesmo assim os discípulos duvidaram daquela palavra, eles entraram em pânico quando viram aquela tempestade e acabaram acordando o mestre. Como resultado disso, observe o que foi que aconteceu a partir da declaração de Jesus. Então ele se levantou, repreendeu o vento e ordenou ao mar: aquieta-te, silencia-te. E logo o vento serenou e houve completa bonança. E indagou aos seus discípulos: por que sois covardes? Ainda não tendes fé? Os discípulos, contudo, estavam tomados de terrível pavor e comentavam uns com os outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Então aqui você vê uma situação no qual o Cristo declarou em relação ao mar, em relação aos ventos, que eles cessassem, que todo aquele alvoroço cessasse. E a Bíblia diz que imediatamente tanto o vento quanto o mar obedeceram às palavras de Cristo. Veja, existem determinadas declarações de fé que, a depender do seu envolvimento com o Espírito Santo, elas trazem resultados imediatos. Aqui a gente vê um exemplo disso. E veja, Jesus esperava que os discípulos, eles mesmos, repreendessem o mar e o vento. Porque ele diz: olha, por que vocês têm tamanha fé, pequena fé? Em outras palavras, eu já estou te ensinando sobre esse princípio há tanto tempo e vocês não tiveram a capacidade mínima de pegar a palavra do coração e declarar com a boca. Então esse é o nível básico da fé. É o mínimo de pegar a palavra de Deus que já está no seu coração e declarar sobre uma determinada situação aquilo que você quer ver. Então Jesus, ele poderia declarar qualquer coisa em relação à tempestade. Ventos, diminuam a velocidade, ondas, abaixem um pouco. Mas a Bíblia diz que expressamente Jesus deu comando específico daquilo que ele queria ver: cessem. E assim aconteceu. Então veja, Jesus, ele é um mestre que nos ensina que aquilo que você quer ver é mediante palavras que você obtém. Então, no princípio do reino de Deus, assim como você falar um Alexa da vida, você lança uma palavra, a própria Alexa, você vê que existe um determinado tempo para que ela possa decodificar aquela informação daquelas palavras e dar uma resposta à altura. E veja, não é diferente no mundo espiritual. Quando você fala ao mundo natural, inclusive ao mundo natural, e aqui esse exemplo respalda isso, você vai ter resultados de modificação no mundo natural. Jesus certa vez disse: em verdade vos digo, se alguém disser, falar a este monte, levante-se, lance-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará, conforme disse, assim será com ele. Então, veja, Jesus, ele especificou nesse exemplo um monte.
Um monte, na verdade, é um elemento físico, geográfico. E Jesus aqui estava falando exatamente de um monte, mas a Bíblia dá respaldo que você pode falar elementos da natureza e a depender do nível de unção, a depender do nível de envolvimento que você tem com o Espírito Santo, você pode trazer mortos à vida. Foi o que ele fez com Lázaro. Ele disse: Lázaro, vem para fora. Mas antes mesmo disso, Jesus já tinha falado que queria ver Lázaro numa situação em que apenas ele dormia. Mas em toda situação, na Bíblia, você vai ver episódios, principalmente, que você pode falar o mundo natural, e o mundo natural obedece à palavra de Deus a curto prazo, como nessa situação, ou a longo prazo, como nessa outra. No dia seguinte, enquanto estava saindo de Betânia, Jesus teve fome e, avistando ao longe uma figueira com folhas, foi verificar se encontraria nela algum fruto. Chegando perto dela, nada encontrou, a não ser folhas, porque não era época de figos. Então repreendeu: nunca mais, em tempo algum, coma alguém fruto de ti. E os discípulos escutaram quando ele proferiu estas palavras. Então aqui a gente vê uma outra situação no qual Jesus ele declara a uma figueira de que nunca mais ninguém comeria uns frutinhos sequer dela. Porque ele queria, na verdade, comer algo e não encontrou lá. E ele falou àquela figueira: olha, a partir de hoje você não produz mais nada, você seca. E como resultado disso, nada aconteceu aparentemente de imediato. Os discípulos, a Bíblia relata que os discípulos ouviram quando ele falou isso. Só que a Bíblia continua dizendo o seguinte: e caminhando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde as raízes. Pedro, recordando-se do ocorrido, informou a Jesus: Rabi, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Observou-lhe Jesus: tende fé em Deus. E com toda certeza eu vos asseguro que se qualquer pessoa ordenar a este monte: levante-se e lance-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará ou se realizará o que pede, assim será feito. Então aqui a gente vê um estilo de confissão no qual ocorreu no dia anterior e no dia seguinte deu resultado. Então existem alguns tipos de confissões de fé que necessariamente de imediato você não vai ver nada, mas no mundo do Espírito as palavras elas vão executar exatamente aquilo pelo qual você declarou. Jesus, ele proclamou, ele falou àquela figueira: nunca mais ninguém coma nada de ti. E os discípulos ouviram, e passou o intervalo de tempo até o outro dia. E pela manhã, um dos discípulos, chamado Pedro, viu que aquilo que Jesus falou aconteceu. Então, aparentemente, enquanto você confessa a palavra de Deus, aparentemente, nada está acontecendo. Mas por isso que a Bíblia respalda que é necessário nós agregarmos à confissão a perseverança. A perseverança é um dos elementos que nutre a fé. É você não esmorecer, é você não achar que as palavras que você está falando são meras palavras. Mas quando você usa a palavra de Deus a seu tempo, tudo irá se cumprir. Então no vídeo de hoje você entendeu a relação entre a palavra de Deus e a Alexa. A gente vê um equipamento do mundo natural obedecendo a determinados comandos de voz, e no mundo espiritual não é diferente. Quando alguém fala a palavra de Deus no mundo espiritual, ela traz resultados específicos de imediato ou a longo prazo. E o que interessa nessa história toda é que Deus é fiel àquilo que Ele próprio fala. Então quando a boca fala a palavra de Deus, é o próprio Deus falando a seu favor. Sou Douglas Carvalho, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Compartilha com quem você ama, e eu quero que vocês saibam que vocês são mais que um número, vocês são o melhor de Deus. Shalom!